Inscreva-se no canal do Pastor Edivaldo Silva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Sendo que Cristo, quando fundou a igreja, Cristo foi o primeiro a ser perseguido. E assim como estava escrito, ele como um cordeiro, ele foi moído, ele foi massacrado. Lá em Isaías 53, fala com respeito à entrega de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quero estar enfatizando aqui Isaías 53 para a gente estar entrando no tema, como a igreja foi gerada através de Cristo. Mas para a igreja foi gerada, Cristo teve que passar por isso. Isaías 53, versículo 2 diz assim, ó, a partir do 1, ele cresceu em nossa mensagem, é isso mesmo, quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saindo de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, porque Deus atingido e aflito. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Ou curados. Então aqui fala com respeito àquele que gerou a igreja, aquele que fundou a igreja. Primeiramente ele foi perseguido. Além dele foi perseguido, a Bíblia diz que ele foi esmagado. Agora imagine, quem já teve moinho aqui? Você já moeu o milho? Quem já moeu milho? Milho, café. O que acontece quando você põe o milho inteiro, o café inteiro, e do outro lado sai o quê? Só o pozinho, o pó, né? Então, a Bíblia diz que ele foi esmagado. Você já viu um acidente que falou, fulano de tal sofreu um acidente e foi esmagado? Esmagado é ser triturado, é ser moído, assim como o trigo, assim como o milho. Para a gente comer o cuscuz, ali tem que ser um milho bem moidinho. O café também, ele entra inteiro e sai moído. Então assim foi Cristo. Quando Cristo nasceu, quando Cristo veio em perfeita sabedoria, ele veio totalmente perfeito em saúde, em condição mental e espiritual. Ele veio em perfeição, mas a Bíblia diz aqui que foi esmagado, no versículo 5, mas, glória a Deus, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Então, primeiramente, para que a igreja viesse a ser gerada, para que a igreja viesse a ser hoje a igreja de Cristo, a igreja que foi eleita a noiva do Cordeiro. Primeiramente aquele que a gerou, aquele que o concebeu, aquele que deu a luz, teve que ser esmagado. Para quê? Para que uma igreja fosse gerada em poder, em glória e em unção. Interessante que ele ainda diz assim, e por causa foi esmagado por causa de nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo caiu sobre ele, para que nós viéssemos ter o quê? Paz.
E que paz é essa? Se o tema que nós estamos meditando nessa noite fala de uma igreja que não teme a perseguição, então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então caiu sobre ele. Mas que paz é esta? Se ele mesmo disse lá em Mateus, se eu não me engano, lá ele diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele ainda diz lá em Mateus 5, versículo 11: e sereis perseguidos por causa do meu nome, assim como perseguiram os profetas, vos perseguirão também. Então ele não fala de paz, que nós iremos desfrutar perfeita paz no mundo, porque ele diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ainda ele fala lá em João, se eu não me engano, 16:3 a seguir, ele fala assim, se eu não me engano, mas você procura, vamos focar no que está escrito. Ele diz assim, ele diz assim: chegará a hora em que aquele que matar algum de vós por causa de meu nome, cujos estão fazendo um favor a Deus. Mas que paz é essa, irmãos? Se ele diz: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele fala de aflição, mas a profecia fala de quê? De paz. Por quê? Porque esta paz, irmãos, não é a paz que o mundo dá. Veja que quando os discípulos estavam presos, com medo dos judeus, estavam todos lá presos dentro de uma casa, trancados, assustados, aleluia, temendo, porque a qualquer momento um soldado, ou até mesmo os romanos, os judeus, poderiam meter o pé naquela porta, entrar, pegar a espada e matar todos eles lá dentro. Mas de repente, quando Jesus, aleluia, se manifestou no mundo, no meio deles, parece que eles ficaram atônitos e assustados, quem sabe achando que era um soldado, alguém que veio buscar e tirar a vida deles. Aí Jesus disse: eis que vos dou a paz. Glória a Deus. Aleluia. Eles estavam assustados, irmãos, estavam com medo de morrer. Por quê? Porque mataram o mestre, mataram aquele que gerou a igreja. Ele foi moído, esmagado lá na cruz. Ele perdeu seu último sangue, sua última gota de sangue, até a sua costela. Quando viram que, vamos ver se ele realmente já morreu, furaram a costela lá, meteram a lança, e ali da costela dele saiu o que? Água. E o que, Antônio? Água e 3 testifica na terra. João fala, né, que a água, o Pai, e o sangue fala sobre o sangue. Não, é só a água, né? A água, lá em João, fala que a água testifica. Então a água é o quê? Uma fonte de vida. Então saiu água e dentro dele, e também saiu o quê? Sangue, vida. E aonde ele foi ferido? Na costela. E da onde Adão nasceu? Da costela. Adão não, perdão, Eva. Eva nasceu da... Então ali estava, aleluia, assinando o veredito da igreja, de que realmente a igreja estava nascendo aqui na terra, da costela de Cristo, dali de onde ele foi ferido. Ali foi uma prova de que verdadeiramente a igreja estava sendo gerada, estava sendo instituída aqui na terra. Assim como Adão nasceu da costela, assim a igreja, assim como Eva nasceu, assim também a igreja foi gerada e vive até hoje para a glória de Deus. Então eles estavam ali assustados, voltando, e de repente ele diz: eis que vos dou a paz, não como o mundo vos dá. Por quê, irmão? Porque não é esta paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela é o quê? Passageira.
ela é momentânea. A qualquer momento pode acabar. Você lembra da paz que você tinha quando você ia ali na mesa de um bar, sentava, tomava uma cachaçinha e ficava ali voando, ficava ali esquecendo de todos os problemas, esquecia das dívidas, esquecia de tudo. Então era uma paz momentânea. Estava toda atribulada e dizia: não, agora eu vou fumar um cigarro, vou relaxar, estou nervoso, estou estressado, e fumava um cigarrinho. Aí outros iam lá, fumavam uma maconhinha, né? Aí viajava e o tempo passava. E aí estava viajando ali, cheirava um pó, e ali acabou. Tem paz naquele momento. Parece que veio uma paz, mas de repente aquela paz acaba. E Jesus o quê? Eis que vos dou a paz, não como o mundo vos dá. Porque o mundo dá e oferece uma paz passageira, uma paz que acaba, uma paz que de repente você está ali e quando menos espera aquela paz acaba e você volta ao desespero que era antes, ao abismo que era antes, volta à angústia que era antes. Mas ele está dizendo: a paz que eu dou não é como o mundo dá, é esta paz, além de ter a paz interior, a paz que é gerada pelo Espírito de Deus na tua vida, haverá paz eternamente na glória perante Ele. Essa é a verdadeira paz. É uma paz isenta de dor, de preocupação. É uma paz onde você não vai mais se preocupar com nada, porque a paz vai repousar sobre as nossas vidas, porque Ele diz que é o príncipe é um do nome dele, príncipe da paz. Mas ele não veio dar uma paz momentânea para a igreja. Então por isso que a igreja, ela sofre perseguição. Por isso que a igreja, ela tem sofrido tribulação. A primeira esfera de perseguição que a igreja sofreu foi bíblico. Ele profetizou, ele diz: e vós serão perseguidos pelos vossos pais. Irmão, vocês lembram? Quem lembra desse versículo? Que diz que os vossos pais, vossos irmãos, vocês serão perseguidos pelos das vossas famílias. É Mateus, eu li aqui, eu olhei em Mateus 24, mas eu acho que não está em Mateus 24 não. É em Mateus, né? É em João, não sei, ou é em Marcos. Ele fala que não veio para trazer uniões. Ele não veio para trazer o quê? É para trazer a divisão, cara. Aí pai contra filho, irmão contra irmão. Então essa é a primeira esfera da perseguição da igreja. Então a igreja, embora sendo gerada em Israel, sendo gerada lá dentro mesmo, então quem perseguiu a igreja primeiro? Seus próprios irmãos, os judeus. Os judeus que perseguiram a igreja, os judeus, o texto em que hora acabamos de ler, se alguém achar esse texto, olha no celular, a Raniara está ali, se ela puder olhar no celular. Está sendo, tá? Em Mateus 10, 34. Mateus 10, 34, obrigado. Desde que vim trazer a paz à terra. Está vendo? Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Familiares, meu Deus, é forte. Mas a profecia não diz que um dos nomes dele é príncipe da paz? Deus forte, conselheiro, maravilhoso, príncipe. E por que ele não veio trazer paz para o mundo? Ele traz uma paz além do mundo. Além do mundo. É uma paz transcendental. É uma paz que não fica só nesta terra. É uma paz que vai além da eternidade. Então, a paz que o mundo traz é uma paz passageira, como nós já falamos. É a paz, a ONU foi fundada com o objetivo de trazer o quê? A paz, de trazer o quê? De apaziguar a guerra entre as nações. Porque ele diz que o mundo já é
Pronto, aí a gente entra nessa parte. Por que ele não veio trazer paz para o mundo? Porque o mundo já é maligno. Então ele veio tirar o quê? Uma igreja do meio do maligno, da escravidão do maligno, e dar uma paz eterna para ela. Aleluia! O mundo jaz no maligno, porque o maligno domina sobre o mundo, controla o sistema mundial. Quem é esse maligno? O príncipe deste mundo. Você ia falar, Antônio? Isso, ele não falando a respeito porque o mundo, ele falou tudo já de maneira. Sim. Porque Adão, ele era o governador da terra, né? O príncipe da terra, que governava, ele vivia e tudo mais. E Deus deu o poder e a autoridade sobre Adão. E Adão perdeu, e aí Satanás possuiu, no caso. A chave de domínio. Então o mundo jaz no maligno, porque a chave do domínio foi dado a ele. Lá em João 4, versículo 4, perdão, Mateus 4, diz assim, ou é Lucas, entre eles dois, Lucas ou em Mateus, diz assim: tudo isto foi me dado, e eu dou a quem eu quero. Tudo foi me dado. Aí ele diz: se tu se prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra. Aí ele diz que tudo isso foi me dado. Aonde você leu na Bíblia que Deus deu todos os reinos da terra a Satanás? Onde é que está escrito? Se alguém achar para mim aí, me fala onde é. Onde é que está escrito, era? Que Deus deu o reino da terra a Satanás? Não é lugar nenhum, né? Em lugar nenhum. Mas por que ele diz que a mim foi o quê? Entregue. Me entregaram. Quem entregou? O Antônio acabou de falar. O governador, o governante da terra, a autoridade suprema da terra, que era Adão. Deus dominava no céu e Adão dominava a terra. O que Adão falasse na terra estava falado. Adão que deu nome aos animais, não foi Deus não. Adão deu nome ao leão, boi, e Deus só foi assinando. É o que, Adão? É boi, é cabra, e Adão foi dando e Deus só assinando. O que você falar nessa terra, Adão, tá falado. Aonde você, aleluia, pisar, você é quem manda nessa terra, você é quem comanda a terra. Mas o que Adão fez? Pegou a autoridade e deu a quem? Ao impostor. Aí ele chega lá para aquele que deu autoridade a Adão e diz: tudo isso foi me entregue, eu dou a quem eu quero. Você quer? Você quer? Ele não sabia que estava falando com aquele que tinha todo o poder no céu e na terra, aquele mesmo que deu autoridade a Adão e que agora estava na terra para devolver a Adão novamente a autoridade, o poder contra o mal, o poder para pisar novamente na cabeça da serpente, como fala Paulo lá em Romanos 16, versículo 20, ele diz assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. Ele foi esmagado, ele foi moído pelas influências até mesmo dos demônios, mas ele diz: já que eu fui esmagado, foi moído, agora a autoridade está sobre a igreja, e a igreja em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Em breve. Aleluia, Jesus. É forte, né, irmão? É forte. Então, é isso, meus amados. Essa é a paz que o mundo não dá. Então, essa é a paz que veio dele. Mas como ter paz em meio à tribulação? Como ter paz em meio à guerra, que nós acabamos de ler? Acabamos de ler o texto que fala sobre a perseguição e sobre o que Jesus falou: quem pensais que eu vim trazer a paz? Por quê? Porque os judeus estavam esperando a paz. Ele estava esperando a paz, porque eles estavam em tribulação, eles estavam em escravidão, e a profecia é que o Cristo viria. Moisés falou: e se levantará um profeta no meio de vós. Moisés foi
um dos profetas que profetizou que Cristo viria, que ele seria levantado na terra. O próprio Deus profetizou em Gênesis 3,15, e da semente da mulher nascerá um varão que esmagará, é isso assim? Esmagará a cabeça da serpente. Ele morderá o calcanhar. Você vê, olha a serpente gerando tribulação como? Mordendo o calcanhar. A serpente gera tribulação mordendo o calcanhar, mas mesmo com o calcanhar ferido, ele diz: e este menino esmagará a cabeça da serpente. Como vai esmagar ferido? Oh, Deus! É isso que a igreja não entende. Às vezes está ferido e quer desistir, às vezes está ferido e quer parar, às vezes foi mordido no calcanhar, está ali capengando, está ali a ponto de desistir, dizendo: eu estou fraco, eu não consigo mais, eu não vou vencer o pecado, eu não vou vencer esse vício, eu não vou vencer essa guerra, eu não vou vencer essa luta. Aí pensa em parar, está com o calcanhar ferido, irmão, mas Jesus está dizendo: mesmo com o teu calcanhar ferido, teus pés estão intactos. Para quê? Para esmagar a cabeça da serpente. Glória a Deus. Ela feriu o teu calcanhar, não foi os teus pés. Onde é o calcanhar? Aqui, né? Você sabe que ferir aqui, já não fala do calcanhar de Alpires? É o lugar onde machucou, o cabra não é mais nada, não consegue fazer mais nada. Um jogador, quando fere essa parte do corpo, já era. Ele não é mais nada, ele não consegue fazer mais nada. Mas ele está dizendo: e ela vai ferir o teu calcanhar, mas os seus pés vai esmagar a sua cabeça. Oh, glória a Deus! Certa feita eu estava em casa deitado, aí eu tive uma visão. Não sei se foi uma visão, irmãos. Eu estava deitado, de repente apareceu uma serpente. Aí quando apareceu uma serpente, eu peguei um facão assim, cortei a cabeça. Quando eu cortei a cabeça, de repente aquela cabeça, irmão, mesmo cortada, veio para o meu lado. Quando veio com o dente aberto para me morder, eu dei um pulo em cima da cama. Dei um pulo, irmão. Eu estava no mundo espiritual, mas no material dei um pulo. Aí de repente o Senhor me levou nesta palavra que diz: e esmagará a cabeça da serpente. Porque cabeça de serpente não tem que ser cortada. Ele diz: não tem que cortar a cabeça, tem que esmagar. Você já viu quando se mata uma cobra? Se não esmagar a cabeça, o que acontece? Ela volta. Certa feita eu estava caçando preá lá na roça. Aí eu fiz lá estava fazendo uma arapucazinha, uma enxó. Eu vou falar, ela vai assim, ó, cai e volta. Aí quando eu estava lá, de repente uma cobrazinha, rapaz, aquela cobra estava lá, eu peguei, pá. Aí ela foi embora, aí algo disse: olha para trás. Meu irmão, quando eu olhei para trás, a bicha estava lá no bote, ó. Eu saí na toda. Ela voltou para me pegar por trás. Bicha traiçoeira. Por quê? Serpente não se corta a cabeça, tem que se esmagar. E ele diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Embora ele trazendo tribulação, ele trazendo perseguição. Então a perseguição não é motivo de nós pararmos, porque a perseguição, a tribulação faz parte da existência da igreja. Ele deixou claro. Aquele discípulo, ele viu muita gente seguindo Jesus. Aí de repente ele diz: mestre, eu vou deixar tudo de seguir. Aí Jesus olhou para ele e disse que as raposas têm covil, as árvores têm um ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Essa é a realidade. Olha o que Jesus está falando. Aleluia! Essa é a minha realidade. Você quer
chorar, nem onde reclinar a cabeça. Aleluia, Jesus. Aliás, Jesus está dizendo, eu não tenho praticamente paz. Porque reclinar a cabeça, você dormir, é momento de paz, é momento de desfrutar de algo bom. Aí Jesus disse, eu não tenho esse momento, mas você quer seguir? Aí outra vez os discípulos vieram e disseram, mestre, a mãe de Tiago e a mãe de João, mestre, nós queremos te seguir, nós queremos que na tua glória, um filho meu sente à tua direita e o outro sente à esquerda. Aí ele diz, quando eu sentar à esquerda ou sentar à direita, não convém a mim, mas isso convém ao Pai. Mas vocês estão prontos para tomar o cálice que eu vou tomar, para beber o cálice que eu vou beber? Ele estava dizendo, seguir a mim é beber o cálice que eu bebi. Ele está dizendo, eu fui perseguido, eu fui moído, eu fui machucado, vocês também vão ser machucados, vocês querem me seguir? Aí eles disseram o quê? Nós vamos beber, nós vamos tomar desse cálice, nós vamos tomar desse cálice. Então seguir a Cristo não é sair em busca de paz vindoura neste mundo, não é o evangelho que é pregado hoje. Eu já vi muito esse evangelho ser pregado na Bahia. Eu cheguei uma época lá que ninguém saiu, não sabia o que pregar mais, porque a igreja que chegava tinha que pregar a prosperidade, outros tinham que pregar o óleo, outros tinham que pregar a vassoura ungida, outros tinham que pregar a roda ungida, outros tinham que fazer a campanha, trazer o envelope para dar a oferta ungida, a oferta do livramento, a oferta disso, a oferta daquilo. Então era campanha, mas campanha só nesse sentido. Já não tinha uma visão bíblica para se pregar o evangelho. O evangelho que era glória, o evangelho da paz, o evangelho da prosperidade, o evangelho da unção, o evangelho de ser empresário, ser rico. Então, eu ficava perdido quando eu chegava nessas igrejas. Agora imagine você num lugar desse. Perde totalmente a visão do que é o evangelho, o verdadeiro evangelho. Essas pessoas não sabem, irmãos, o que é o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque não tem ninguém que pregue. Como ouvirão se não há quem pregue? E quem prega, prega errado, distorcendo a palavra. Mas nós temos essa oportunidade, amados, de ver aqui neste lugar, pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, para desfrutarmos a paz eterna. Aí no texto lá, voltando lá para o texto, fala com respeito à perseguição. Nesse texto vai falar categoricamente a perseguição da igreja vinda de quem? Dos seus próprios irmãos, porque foram judeus. Diz aqui, chegando-lhe, anunciou, no 5:25, chegando anunciou-lhe dizendo, eis que os homens que encarceraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Eles mesmo encarcerados, eles mesmo perseguidos pelos seus próprios, porque foi profecia. Eu falei da primeira esfera, que é a perseguição da igreja sofrida pelos seus irmãos, pelos seus familiares, porque você aceitou Jesus e agora os seus irmãos, seu pai, sua mãe, viram seus inimigos, não querem saber de você, desprezam você, desprezaram a Cristo. Eles desprezaram a Cristo, os seus próprios irmãos desprezaram. Certa feita Jesus estava pregando, os irmãos olharam para Jesus e disseram, ele está fora de si, vamos pegar ele, vamos trazer ele, vamos maniatá-lo. Ele está doido. Os próprios irmãos. E você acha que vai ser diferente com você? Você vai enfrentar a tribulação vindo da sua família, vindo dos seus irmãos, vindo do seu parente, vindo do seu pai, da sua mãe. Todo crente na sua vida
quem sabe, enfrentou ou está enfrentando esta luta aí na sua casa. Às vezes, a Mera estava falando hoje uma palavra interessante, que ele deve que, às vezes, o menino lá fala que é fanático, ok? O Lado falou. Hipócrita. E a pessoa hipócrita chama. Vocês são hipócritas. Está vendo? Coisas vindas de próprios filhos, da própria família. Mas isso tem que entristecer a nós? Não, irmãos. Você tem que saber que você vai passar por isso mesmo. Eles foram encarcerados, mas mesmo assim, eles não temeram. Eles foram feridos, pegaram eles e machucaram eles no 26. Então foi o capitão com os servidores, Atos 5, 26, com os servidores trouxeram, não com violência, porque temias que fosse apredejado, 27, e trazendo-os, apresentaram ao conselheiro, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ademostremos expressadamente que não ensines mais nesse nome, que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse inocente? Está vendo? Eles foram, aleluia, coagidos. Eles foram, aleluia, impressionados ali, dizendo: não fale mais desta doutrina, não fale mais deste nome. Mas mesmo assim, eles não temeram. Por quê? Porque era uma igreja que não temia a perseguição, era uma igreja que não temia a tribulação, era uma igreja que estava pronta a pregar o evangelho do jeito que Cristo ensinou. Aí no 29 ele diz: porém respondeu Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que a quem você vai obedecer? Quando você estiver sendo atribulado, quando você estiver sendo chacoteado, quando alguém chegar para você e dizer: é assim que você é crente, você ainda diz que você é crente? Crente você é? Crente que nem você, não quero ser. Essa acusação às vezes não vem só de um crente que dá falso testemunho, que não dá um bom testemunho, mas às vezes crente que dá bom testemunho, as pessoas às vezes procuram falhas. Para quê? Para apontar o dedo. E às vezes isso vem do quê? Da própria família. Às vezes vem de quem? Dos próprios irmãos. Às vezes isso vem de quem? Dos próprios irmãos da igreja também. Às vezes vem a perseguição, vem dos próprios familiares. É o que Cristo disse. E é essa perseguição que a igreja está enfrentando. Mas eles disseram o quê? Importa obedecer a Deus do que ao homem. Então na tribulação você vai fazer o quê? Você vai obedecer a Deus, permanecendo fiel, perseverando, ou você vai desobedecer a Deus e obedecer ao homem? O que é desobedecer a Deus e obedecer ao homem é você agora dizer: não, mas eles estão falando isso de mim, eu vou parar de ir para a igreja. Aleluia. Quantas pessoas desistiram? Eu já vi pessoas que você está evangelizando e fala: você saiu da igreja? Não, eu saí por causa do pastor, eu saí por causa de uma irmã que me perseguiu, eu saí porque falaram mal de mim, eu saí porque me caluniaram. Então por que você saiu da igreja? Eu saí porque eles olhavam para mim com um olhar de desprezo. Olha, porque o povo está saindo da igreja. Cristo desistiu por causa disso? Não, irmãos. Você é melhor do que Cristo para desistir? Não. Ele diz: no mundo tereis aflição. Ele diz: quem disse que vocês são melhores do que o pai de família? O servo é melhor do que o Senhor. Se perseguiram a Cristo, o Senhor, vão perseguir vocês também. Se obedecerem a Ele, vão obedecer a vocês também. Então, essa é
O que a igreja, isso é o que a igreja vai passar, mas é uma igreja que passa por tudo isso e não desiste, não olha para trás, porque ele diz que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. E você pode olhar para trás por qualquer situação? Não. Você pode olhar para trás por perseguição, como eu já falei? Não. Você pode olhar para trás até mesmo por causa de um pecado? O pecado teu é maior do que o sangue de Jesus Cristo? Se ele for maior do que o sangue de Jesus, sai da igreja, porque ele não pode te perdoar. E tem pessoas que estão saindo, tem pessoas que estão desistindo, por causa de coisas que Jesus pode resolver, por causa de coisas que Jesus pode transformar, assim como ele transformou a água no vinho. Basta você se entregar, basta você confiar, basta você não desistir, basta você persistir, porque eles persistiram pregando o evangelho. Aí ele disse: o Deus dos nossos pais, nos 30, o Deus do nosso pai ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Aí o 31, Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão do pecado. Ele é o que para Israel? Quem é Israel de Deus hoje? Somos nós. Ele é o que? Ele é príncipe salvador. O que é que o príncipe faz? Um príncipe, ele tem a função de político. Ele é um político. Um príncipe, que é um filho do rei, ele domina a área política, a área do dia a dia. Era o que os reis faziam. Mas salvador é o que? Aquele que salva e que perdoa pecado. Glória a Deus. Aí ele ainda diz o quê? Ainda no 32, ele diz que príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento. Então ele deu para você o quê? Ele deu para mim o quê? Ele deu para nós o quê? A oportunidade de se arrepender. Enquanto a vida há esperança, irmãos. Ele deu a oportunidade, ele deu o tempo, ele abriu o tempo da graça, que é um tempo de quê? De entrega, é um tempo de arrependimento, é um tempo da gente reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, e fazer o quê? E se entregar a ele incondicionalmente. E a remissão salvar, remir, é tirar, irmãos. Aí João viu Jesus lá no João, se eu não me engano, João 2, versículo 29, ou é 1,29, 2,29, diz assim, quando ele viu Jesus, ele disse que: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. O único que tira pecado é Ele. Aí o 32, e nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe por que a tribulação? Porque você é testemunha. Cristo foi atribulado, você também foi atribulado, você é testemunha da tribulação. Não só você, mas também o Espírito, as duas testemunhas de Deus aqui na terra. Quem é? Ele diz que nós somos e o tremendo. A igreja é testemunha de Cristo. Glória a Deus. Glória. Quando Paulo disse: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo, é porque Paulo estava trazendo as perseguições, a tribulação que Cristo sofreu. Paulo também sofreu. Então ele trazia no corpo dele. Então a cicatriz, quando você chegar lá no céu, a Bíblia diz que você vai ser curado, a cicatriz vai ser tirada,
as dores, aquilo que te traz dor, aquilo que trouxe tribulação, aquilo que trouxe para você perturbação, vai ser tirado da tua alma, vai ser tirado do teu espírito, porque você é uma testemunha, e a testemunha lá, ela traz a marca dos fatos acontecidos. Não há testemunha sem marca. A testemunha tem que estar no lugar onde aconteceu, para ela dizer: eu testemunhei, eu vi. Então, quando você passa por tribulação, passa por aflição, você está testemunhando as mesmas aflições que Cristo passou, as mesmas dores que Cristo levou, você também está trazendo em seu corpo. Então, você é uma testemunha de Cristo, você não pode desistir, jamais. Então, e a segunda esfera da perseguição é o quê? A igreja perseguida pelo mundo. Porque eles: no mundo tereis aflição. Então é a igreja sendo perseguida pelo mundo. O mundo vai perseguir a igreja, sim, vai desprezar a igreja. O mundo vai querer acabar com a luz da igreja. Primeiro foi perseguido pelos irmãos, agora perseguido pelo mundo. Que tribulação, né, irmão? Na verdade, no ministério de Jesus, nesses 3 anos e meio, ele veio apresentar o reino dos céus, dizendo que Jesus, nas oportunidades, sempre que ele tinha de entrar na sinagoga, ele pregava, tanto para fariseus como para judeus, e eles foram testemunha de tudo que o Senhor Jesus pregava, porque o Senhor Jesus fazia obras maravilhosas, mesmo assim os homens, aqueles religiosos da época, eles ficavam furiosos, porque ele via que o Senhor agregava muitas pessoas ali no dia dele, e abraçava o reino do céu. E aquilo estava trazendo tanto uma inveja, porque eles temiam perder os seus estados, temiam perder os romanos chegar e tirar eles fora, para deixar somente Jesus na frente. Aí eles ficavam, faziam de tudo para matar o Senhor Jesus, a ponto que o Senhor Jesus falou: qual obra que vocês vão me apedrejar? Qual delas? Porque sempre eu fiz obra boa. Me fala de qual delas vocês vão querer me apedrejar, me matar. Não é por causa de nenhuma obra boa que o Senhor fez, não, porque você se faz ser filho de Deus. E nesse texto que nós estamos estudando, que tu leu aí, e eles falam: e eis que encheste Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Mas foi eles mesmos que quiseram. Porque pela inveja eles mesmos mataram Cristo. Eles levaram o Senhor Jesus para Pilatos, aí eles falam, Mateus 27 vai dizer: e o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilato, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, crescia ele, tomando água, lavou as mãos diante da multidão e dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerais isso. Aí eles falam: e respondendo todo o povo disse: o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha que maldição, misericórdia. Então ali eles estavam fazendo de tudo para tirar o Senhor Jesus de cena. Mas nós sabemos que alguém tinha que morrer pelos pecadores. O próprio sacerdote falou, não foi, bispo? Pois é. O próprio sacerdote Caifás, ou foi Anás, ele profetizou dizendo: olha, convém que um homem morra pelo povo. Pois é. Quem deu aquela profecia para ele? Ele pregava sobre isso. Eu vou morrer nos vossos pecados. Eu vou morrer nos vossos pecados. E ele pregava isso. E aí, em João 6, ele fez uma pregação tremenda na sinagoga, em João 6,
Né? E estavam ali todos presentes, tanto fariseu como judeus, estava muita gente presente ali, né? Até mesmo os seus discípulos. Né? E quando ele terminou essa pregação, até mesmo os seus discípulos, dura essa pregação, vamos sair. Começaram a deixar um por um. Exatamente. Porque eles não estavam recebendo a palavra de bondade do seu coração, então eles preferiram sair porque a pregação do Senhor Jesus, uma pregação dura e boa, né? Até o ponto que ele, olhando o coração do povo, ele falou: não murmurei no vosso coração, não, mas escuta a palavra, vocês estão murmurando no vosso coração. E ele continuou a pregoar, né? E no final, os seus discípulos, né, ali saíram, né, deixaram, né? Aí foram, o que aconteceu? Né? Aí Jesus fala para os seus discípulos: vós também vai querer ir? Aí Pedro sempre, né? Ele sempre toma a frente e falou assim: para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, aqui nesse estudo que nós estamos tendo, nós podemos ver que eles estão fazendo de tudo para a igreja parar. Aí Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, encheu os discípulos de poder do Espírito Santo, e eles começaram a avançar, né, continuando a obra do Senhor, e eles contemplando, né, os discípulos cheios da graça, cheios do poder, agregando cada vez mais almas para o reino do céu, e eles se levantavam para tirar os discípulos de cena de qualquer forma. Né? A ponto também de já aqui, ó, como no verso 33, porém ouvindo eles isso, né, enfureceram e deliberaram matá-lo. Queria matar todos os discípulos. Queria matar todo mundo. Pois é, porque o propósito dele era tirar todo mundo de cena, né? Mas a obra do Senhor não para. Nós sabemos que ela não para. Por isso, para nós, no dia de hoje, se eu não quero fazer, Deus levanta o melhor do que eu, mas não para. Não para. Ela vai continuar, né, a obra do Senhor até a vida dele, não para. É verdade. Então, aqui, às vezes, lógico que vai levantar pessoas contra o seu ministério, o ministério de cada um dos irmãos, mas vocês têm que ver quem vai te justificar é Deus. É Deus. É Jesus. Você tem que olhar para Ele. Aí tem que um se levanta contra você, você tem que, né, focar para o Senhor, que Ele é fiel para guardar, para te proteger, livrar do mal. Se Ele ainda quer te usar nessa terra aí, o mundo pode se levantar por favor. Nada vai acontecer, porque glória a Deus. Ele quer usar você nessa terra para fazer a obra dele. É o que Pedro falou: importa obedecer a Deus. Exatamente. Né? A tal ponto que ele estava tão furioso, foi preciso Gamaliel entrar e falar: moço, o que vocês estão fazendo? Né? Vocês estão certos, rapaz? Aí ele foi citar, né, alguns que se levantaram, pegou uma pessoa, mas morreu, levantaram outro, e morreu, né? Aí ele fala assim no verso: não, mas se é de Deus, não podereis fazê-la, para que não aconteça, seres também, achado combatendo contra Deus. Entendeu? É o combate dos judeus até hoje. Aqueles que eram a favor de Deus passaram a combater contra Deus. Por quê? Porque não aceitaram a obra que Deus fez. É, bispo? Porque ele falou, levantou Judas, levantou Teudas, pegou um número de pessoas, mas morreu, então a obra pereceu. Agora, se esses homens estão pregando no nome de Deus Altíssimo e estão agregando alma para o reino do Senhor, vocês vigiam, né? Espera. Agora, se eles estão fazendo esta obra e é de Deus, ninguém pode parar. Combatendo contra Deus, então, ou seja, vocês não vão vencer nunca. Não vão vencer nunca. Vocês não vão vencer nunca, vocês vão morrer, vocês não vão vencer, porque a obra vai continuar. Vai continuar. É tanto que eles combateram de tal maneira. Acabou, bispo? Amém? Fechou? Obrigado, bispo. Então, é tanto que eles combateram de tal maneira que o objetivo deles era extinguir, era acabar com os perseguidores de Jesus. Quando Estevão estava pregando, quando Estevão estava lá cheio, a Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão começou a pregar, lá em Atos 6, se eu não me engano. Estevão pregando, irmãos. Aí ele veio de Gênesis, como o bispo falou,
desde Gênesis, falando do evangelho, das obras que Deus chamou Abraão, que Deus chamou Moisés, que Deus levantou profetas, mas aquele povo que foram duros de coração, um povo que não aceitava a obra de Deus, um povo que não se voltava para Deus. Aqui, ó. 6:8, né? 8 fala a convenção de Paulo, bispo. Aqui, ó, no 6, o último versículo fala aqui, ó, quero que os irmãos entendam, o último versículo, Estevão, ó. Atos 6:8, é Estevão, o primeiro mártir, né? Ó, aqui, ó, como o bispo falou aí, e ouvindo todas as obras, no 7, versículo 54, e ouvindo isso, ficaram furiosos, e rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha, irmãos, que tremendo, Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu o quê? A glória de Deus. Vendo a glória de Deus perante os seus inimigos, perante os seus perseguidores, perante o quê? A tribulação, perante a perseguição. Por que Estevão não desistiu? Por que Estevão não negou a Jesus naquele momento? Será se Estevão dissesse, não, já que vocês querem me matar, eu desisto, eu não sou mais crente, eu não sou mais defensor de Jesus Cristo, para de jogar essas pedras sobre mim. Ele disse o quê? A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu. Então quem está cheio do Espírito Santo não olha para as pedras. Quem está cheio do Espírito Santo não olha para as pedradas, não olha para a perseguição, não olha quem está te olhando com olhar feio, não olha quem não está te dando a paz. Eu acredito que ele não se titule, não. Porque ele estava olhando para ver na glória de Deus. É tão tanto que quando ele foi para inspirar o Senhor, não imputa esse pecado. Não imputa esse pecado. Glória a Deus. Aí, que tremenda visão aí, ó. Então, quando você está cheio da graça, você não tem nada. Não vê, não sente. Alguém persegue, alguém faz de tudo para desistir, faz de tudo para matar a fé, mas não está nem aí. No 15, Antônio? Lê para nós, por favor. Então todos os que estavam assentados no conselho Quiser desligar aí. fixaram os olhos dele, viram Olha, ó. o seu rosto como o rosto de um anjo. De um anjo. Mesmo assim, Olha que tremendo. Todos que estavam onde? No Sinédrio. Todas as autoridades contemplaram o quê? O rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Ele dizia, olha, o rosto dele não é de alguém da terra, é alguém do céu, é um anjo. Mas como mataram o anjo? Quantos anjos sendo mortos pelos seus próprios irmãos? aí duro é o discurso. Duro é o discurso. Mas você vê, Que anjos são mensageiros. você vê, ó, a religiosidade como é que é. Mesmo eles sabendo que estavam errados, né? Mesmo sendo pregando de Gênesis, para ele trazer lá de Gênesis para o começo de tudo, né? Aqui no 52 ele vai dizer, quando está terminando a pregação dele aqui, ele vai dizer, qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, né? Do qual vós agora foste traidores e homicidas. Meu Deus. Aleluia! Aí é o cabra corajoso, hein? Aí esse cara mais curioso. Estevão diz, vocês são traidores. Homicida. Vocês são homicidas. Homicidas. Vocês matam pessoas. Então, ali eles ficaram o quê? Mesmo eles Foi na vida contemplando, deles, porque era real, né? mesmo eles sabendo que a mensagem de Estevão era a mensagem do céu, eles preferiram perseguir. É o que acontece na igreja. Às vezes a igreja está ouvindo uma mensagem, está dura, está doendo, ela sabe que é a mensagem do céu, mas mesmo assim, em vez de se dobrar, Está confrontando com o seu erro, né? E você não quer aceitar. não quer aceitar, endurece o coração, endurece. Aí é pra mim. Aí não é para mim não. Quem é ele? Quem é ele pregando essas coisas? Quem é ela?
Irmão, ela não é nada, ele não é nada. O importante é quem está sobre ele, é quem está sobre ela. Porque a questão não é o homem, é quem está sobre o homem. Glória a Deus. O homem é pecador, mas quem está sobre o homem nunca pecou, nunca falhou. Aliás, ele é o cordeiro que tira o pecado. Verdade? Oh, glória. Aí no 52, quando ouviram, eu quero enfatizar isso. Quando 53, o bispo já falou, vou pincelar um pouquinho, no 7:53, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Quando eu recebi essa revista, eu comecei a ler, aí o Senhor me dando a palavra, eu vim nesse texto. E Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Aí naquele momento eu recebi uma palavra e disse: quem é que vê a glória de Deus? Quem está cheio? Glória a Deus. Se estiver cheio do Espírito Santo, não vê glória nenhuma. Ah, é verdade. Só vê os olhares carnais. Foram homens separados, homens tementes a Deus, que foi separado para o diaconato, né? Cheio Do Espírito Eita, Santo. Deus, é maravilhoso. Então, quando eles já eram um homem temente a Deus, e quando eles foram separados, aí eles foram mais cheios ainda quando os apóstolos trataram. É verdade, bispo. Eles avançaram. Avançaram. Resumindo, por que eles avançaram? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo não olha para trás, não olha para quem está em sua volta, não olha para um olhar de reprovação, não olha para calúnia, não olha para perseguição, não olha para nada. Por que a maioria dos crentes desiste? Porque ele está cheio do Espírito Santo, irmão. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio da carne. Aleluia. Quem vai ter, irmão, não dá paz, está com raiva de mim. É o pastor, é a pastor. Irmãos, é carne pura. Está na hora de sair da carne e se encher do quê? Do Espírito Santo. Quer ver a glória de Deus? Se enche do Espírito Santo. Porque quem se enche do Espírito Santo tira a visão da terra. Ó, agora a visão é o quê? Eis que vejo céu aberto. Quem está cheio do Espírito Santo está de olho no quê? No céu, não está de olho na terra. Crente que não está cheio do Espírito Santo está de olho na terra. Vê defeito em tudo. Vê defeito em todas as igrejas. Oh, glória a Deus. Não fica em igreja nenhuma. Bem verdade que alguns lugares onde às vezes nós estamos e Deus permite alguma situação e às vezes Deus nos tira dali, porque chegou o tempo de sair. Eu não estou generalizando, vai chegar um tempo que a tua missão acabou e já era. Deus vai dizer: sai daqui, vai para outro lugar. Vai, porque lá eu vou te usar. Eu conheci um pastor que dizia: negócio de dizer que eu vou sair de uma igreja aqui para ir para outra igreja ali, porque Deus, o meu tempo acabou. Isso não existe tempo acabar. Isso é uma visão, irmão. Deus pode te tirar daqui, pode te botar na igreja ali do lado. Agora o líder, o pastor, que tem a visão de Deus, tem que entender, orar a Deus, entender se realmente é Deus que está te levando ou não. Se for a tua carne rebelde, tua carne vai ser machucada lá, vai ser moída e tu vai entender que o corpo que Jesus te botou é esse, você tem que acabar a missão e acabou. Aconteça o que acontecer, você tem que passar. Aleluia, Jesus. Ah, não estão olhando para mim de um mau jeito, não estão tentando me perseguir. Ah, eu vou sair. Você vai sair porque quem te manda em você, não é o Espírito Santo, não é Jesus. Jesus não é teu Senhor, porque o Senhor é o teu corpo, é a tua vontade, é o teu querer. Por isso que você quer fazer o teu querer, a tua vontade. Mas quando você entender que Jesus é que manda em você e que você não manda mais em você mesmo, e o que você tem que passar é para você adquirir experiência e ficar maduro na presença de Deus. O que é criança? Então tem que apanhar e Jesus permite. Para machucar o corpo. Para quê? Para o corpo se encostar diante dele e receber o renovo do Espírito. Oh, glória, aleluia. Pronto. Vai orar em vez de reclamar. Vai orar, estão machucando, Senhor. Aí no momento que você está lá orando, o Senhor está dizendo: meu filho,
É aqui de joelho que eu te queria. Por isso você foi machucado. Por isso que você foi ferido. Por isso que você foi muito. Que eu te queria aqui mesmo. Diante do meu altar prostrado. Porque tua carne está rebelde. Tua carne está desobediente. Então eu te quero aqui. Então vai orar. Não vai para a casa do irmão, da irmã, falar mal do pastor, do bispo, do irmão, quem está te perseguindo. Não vai não, irmão. Vai para o altar. Coloca diante dele. Lá você vai entender tudo. Estevão não olhava para as pedras, olhava para quem? Estava doendo. Imagina aquela pedra de 100, 500 gramas batendo na cabeça de Estevão e ali escorrendo sangue. De repente Estevão não tirou a visão da pedra, não tirou a visão do céu, para olhar para a pedra, mas velho Jesus, as pedras batendo. Jesus a destra do Pai. Mas para ver Jesus tem que estar o quê? Cheio do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, já era. Você tem que receber a essência do céu. Se nós não tivermos a essência do céu, a essência que vai reinar em nós é a essência da carne. Porque ele diz: o que é nascido de carne é carne. E aí o crente que é carne pura. Você fala com ele: como é que está, irmão? Estou bem. Está prestando alguma coisa? Não. Você está vendo que está prestando. Todo moído. Mas a soberbo. Aleluia. Não tem humildade. E Jesus diz que sede manso e humilde de coração. Cadê a mansidão? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Cadê a humildade do crente? Cadê a mansidão? Crente é humilde, crente é manso. Bateu em mim, a minha mão não é convertida, meu dedo é convertido. Se bater no meu filho na escola, eu vou lá, eu pego. Se for a professora, eu digo umas boas para ela. Isso não é crente, irmão. É nascido da carne. É verdade. E o que é carne? Jesus fala: é carne. Tu é carne. Vai dizer que, lá no 55, mas ele estava cheio do Espírito Santo. E fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, então ele disse em alta voz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tampando os ouvidos. Eles começaram a gritar, furioso, endemoniados. A pregação estava violenta. Quem são esses crentes? É os crentes que quando sai da igreja não tem coragem de falar, chega lá na casa, vai conversar um com o outro, Ananias e Safira. É o crente Ananias e Safira, ou escuta a pregação bateu, aí vai lá no status, lá no celular, começa a pregar, porque isso aqui começa a botar, divulgar no status, afobando, desabafando, no status do celular, no status do Telegram, no Instagram, desabafando, irmão, contra a palavra que foi pregada, que constrangeu o seu pecado. Aí põe no status, põe nisso, vai à casa do irmão e fala, ajuda com a esposa e fica falando mal. É os crentes Ananias e Safira. Foram mortos pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo matou. Então quem mata, quem persegue a palavra é o próprio Espírito Santo. Porque está resistindo o seu próprio poder, o poder de Deus, que traz a palavra de vida, mas em vez do povo dar ouvido para ser curado, ele não dá ouvido, porque Jesus diz que são de coração duro, de dura cerviz. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não vê. Aqui é essa palavra.
Eu tenho que ouvir a palavra e me dobrar. Aceitar. A palavra de Deus é para os filhos, né? É para os filhos. A palavra não é para mim, não. Não é para mim, não, não é filho, né? Essa palavra não é para mim, então não é filho. É o filho do quê? Da desobediência. Porque existe dois tipos de filho. Existe o filho da obediência e existe o filho da Romanos, Efésios 2. São os filhos da ira. Ó, a ira de Deus vai descer sobre eles. Será se eles são salvos? Será se há a possibilidade de serem salvos? Os filhos. Então ele não está falando de ímpio, não, está falando de crente. São filhos, porque como é que ele vai dizer que é filho e é ímpio? A Bíblia diz que todo aquele que aceita, lá em João 1, versículo 12, e todo aquele que o aceitou, recebeu o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí Paulo diz, são os filhos da desobediência. Então ele não pode dizer que é filho se ele não creu, se ele não aceitou. Não, mas aos que creem, lê o texto dele. Mas a todos quantos receberam, deu o poder de serem feitos filho. Aos que creem no nome pois dele. Aos que creem no seu nome. Então você pode ser filho, mas você não crê no nome dele. Não crê. É o filho da desobediência. Não crê quando a palavra é enviada, não crê quando a profecia vem corrigindo, não crê quando Deus levanta um profeta para repreender. Faz que nem Saul, faz que nem... O filho das obediências não obedece. Não obedece. Não obedeceu. O Senhor falou, faz isso, ele não obedeceu. Não obedeceu. Aí, quando o profeta veio até Davi, ei, eu pequei contra o céu, contra a terra, eu pequei contra Deus, já se prostrou, já reconhece o pecado e se dobra. É diferente de Saul, ó. Não, mas foi você, Saul? Não, foi eles. Foi eles. A voz de Deus. Fala, meu. Aqui no nosso Estevão, primeira morte, né, que teve a igreja do filho de Marcos, né, começou a perseguição, a morte. A perseguição. A igreja hoje, né, que somos nós, vai passar por isso? A perseguição. Isso aí é... Já está passando, né? No Brasil está meio que não começou, então vai começar, mas nos outros países já tem... A maioria das igrejas nos outros países estão sendo perseguidas. São alguns países que não são perseguidas. A perseguição que hoje passamos é mais espiritual. Tipo os países... O país que vive a democracia... O país do Oriente é tudo sendo esfaqueado, Teve um país da Uganda que matou 50 cristãos. 50 cristãos. Pai, filho, matou todo mundo. Tem crente sendo queimado aí também. Na Angola, eu vi uma notícia na Angola, mataram um bocado de cristãos. Na Angola é um país que tem muçulmano, os muçulmanos perseguem os crentes. persegue e mata. Então, como o Mary falou, a gente vai passar pela... Por enquanto, a nossa perseguição aqui no Brasil é espiritual, irmãos. Você vê a dificuldade que os crentes têm de servir a Jesus aqui no Brasil, com toda a liberdade que tem. Eu vi uma matéria da Índia, que eles estão perseguindo os cristãos a ponto de querer tomar até as suas herdades, né? Terras, coisas. O que aconteceu aqui, né? Mas em relação à perseguição no Brasil, tem alguns lugares que as igrejas também são perseguidas, porque eu vi uma reportagem numa cidade do interior que a igreja não pode ficar com o som ligado depois da meia-noite. A polícia vem e fecha, mas a festa do lado fica a noite toda e eles não fecham. Então isso é um tipo de perseguição. É uma perseguição. Porque tipo aqui, se a igreja aqui ficar numa vigília, uma coisa que som pesado, eles chamam a polícia, falam que é denúncia, né, de volume, não sei o quê. Mas uma festa pode virar a noite todinha com som na E eles não param. Até no Rio, tem um lugar lá em Angra do Reis, que eu estava lá, que se pregar lá, eles pegam quem está pregando, junta todo mundo e dá um ataque. Eles já fizeram isso com muita gente, ninguém prega lá em Angra do Reis. Angra do Reis? Angra do Reis.
Eita. Se pregar lá, eles atacam os crentes e ninguém prega. Ih, rapaz, então vamos fazer uma caravana aqui para os crentes daqui ir lá pregar? No Pará tem alguns ribeirinhos. Ei, Adriano. Vai, Adriano. Vai. Seleciona aí o Adriano, o pastor aqui. O pastor aqui e o Heráclito. Ele pregar lá do. E a gente vai só orar por vocês, viu? Amém? Então é perseguição, irmãos. Tinha mais alguma coisa aí, Antônio? Tranquilo? Então, irmãos, essa é a perseguição, trazendo por dia de hoje. A perseguição foi da família, pelo mundo, que foi o Império Romano. Perseguiu, caçou os crentes, lá em Apocalipse fala sobre a perseguição. E terá uma tribulação de 10 dias. Ali fala de 10 imperadores que perseguiu os cristãos e levaram à morte. E depois da perseguição do mundo, veio a perseguição da igreja apóstata. A igreja apóstata são aquelas que vão perseguir a própria igreja junto com o quê? O anticristo. Vai vir essa perseguição. Essa perseguição é real. A Bíblia fala lá em 2 Tessalonicenses, se não me engano, 2, que ele diz: essas coisas não acontecerá antes que venha a grande apostasia. O que é a grande apostasia? É a igreja apóstata que vai se apostatar de Cristo e vai perseguir a igreja verdadeira. Eles vão se unir ao anticristo e vão perseguir a igreja verdadeira. Então, E já tem até o texto que eles fez agora, que lá pode circular, todas as denominações podem circular lá dentro, tá vendo? Já criou essa igreja. Então, essa é a perseguição que nós vamos enfrentar, que a igreja de Cristo vai enfrentar, vai ser essa tribulação, que vai ser a tribulação do anticristo, da igreja apóstata, que vai perseguir a igreja verdadeira. Já houve tempo, não sei, tem lugar aí, que igreja que pregam e que não se une à denominação do Estado é perseguida, irmão. Tipo na China. Na China, a igreja é reconhecida pelo Estado, algumas igrejas. Mas se levantar, tipo, nós somos uma igreja que não somos ligados a nenhuma convenção. Essa igreja aqui era perseguida lá. Perseguida na África, em Angola, já estão perseguindo. Eu conheço o pastor Helder Luemba e o pastor Edmilson, aquele que queria vir aqui para o Brasil. O Helder Luemba já fecharam as igrejas dele lá. A igreja dele foi fechada porque a igreja dele não tem, para eles não tem documentação, não está ligado em uma convenção reconhecida pelo Estado, que nem as outras. Então, para eles, é fundo de quintal, é igreja que tem que ser fechada, é grupo que tem que ser fechado. Se fosse para nós aqui, nós ia ser perseguidos, porque aqui, embora tenha tudo certinho, é registrado certinho, mas não está em uma convenção. A convenção vai ser aquela que vai se unir todas as convenções com o anticristo e vão aceitar tudo, e aí vão perseguir os únicos remanescentes. Lembra lá? Aí vem a visão daquele apóstolo lá: Senhor, nós vimos um que estava pregando lá no teu nome e não pertence ao nosso grupo, ó. Aí o que Jesus falou para ele? Ele não é contra nós? É por nós. Aí ele disse que nós proibimos. Proibiram o camarada prega. É brincadeira? Eles proibiram os apóstolos, proibiram, irmão. Só porque eles não faziam parte do grupo do. Não pode fazer isso não, que você não faz parte do nosso grupo. Isso é uma Mas visão. a atitude deles foi errada, porque Jesus já repreendeu, pois não proibais não. Pode deixar pregar. Você vê que enquanto está falando de mim, está falando bem. quem não é por mim é contra mim, né? Quem é por mim não é contra mim. Então, irmão, essa é a visão do mundo, é essa. Futuramente vai ser isso. A igreja que não estiver ligado à lei do Estado, que vai ser a igreja do Estado.
comandada pelo Estado. Apocalipse vai relatar, né? Vai relatar sobre isso. 17. Então, Sim. a visão que João, ele vê, ele chega a ver ali a mulher que estava A mulher sentada em uma besta. ali. Essa é A mulher representa a noiva. a noiva. Lá no 12, se a pessoa produzir 12 com 17, vai dar uma... Vai entender. Depois lê, Não. vamos ler pra... Vai entender. Então, a igreja estava embriagada com o quê? Com o sangue dos santos. Quando a Bíblia fala em mulher, fala de igreja. Faz anos que o Antônio falou aí. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, fiquei assombrado e com grande admiração. Ele se admirou em tantas coisas que João viu, até mesmo Jesus, ele não falou dessa admiração. Ele ficou Mas admirado. quando ele viu a mulher sentada Sentada em uma besta. depois entrei em produtos 12 com 17. Porque besta, quando a Bíblia fala em besta, está falando de poder. Ela estava sentada em um animal, é uma besta. Então, aqui é o poder do mundo. O poder do mundo, e a igreja estava o quê? Assentada sobre essa besta. Então, é a igreja dominando sobre o mundo. Todos nós sabemos qual E o anticristo, junto com o anticristo, a besta. O diabo. Vestida de púrpura. Um linho finíssimo. Então aí você já vê. Essa vai ser a última perseguição da igreja. É essa. É a igreja apóstata perseguindo a igreja genuína. Se preparemos, porque isso vai acontecer. Pai matando filho, mãe, perseguindo. Não faz parte do nosso grupo, não. Não é igreja registrada, não é conhecida pelo Estado, não persegue, fecha as portas. Não quer aceitar os nossos dogmas. Aqui não vai ter essa de pecado, não vai ter essa de... Aqui nós adoramos a todos os deuses. Se ligou? Todos os deuses. O que o irmão falou aqui, já tem uma igreja... separada que aceita tudo. Você vai lá, se você é crente, você vai lá a hora. Se você é católico, você reza. Se você é macumbeiro, você toca coisa lá. Na Bíblia fala do segundo tempo, não é que eles vão fazer? O tempo, o segundo e terceiro tempo. A igreja universal, que eles já criaram essa igreja. O quê? O Oriente já criou essa igreja. Terceiro tempo? A igreja Universal. ela é universal. Você pode adorar qualquer religião lá, você pode adorar. E essa igreja ela foi criada pelo Oriente, onde fala na Bíblia. Essa daí eu vou dar até uma pesquisada, viu Barão? Já criou, já. Porque isso aí vai ser a perseguição que a pastora Mary perguntou aí. A igreja vai passar por essa perseguição? Vai. Essa é a perseguição final, né, Heráclito? A perseguição do anticristo, né? Da igreja apóstata que aceitou o sistema do anticristo. A nossa igreja já ouviu falar sobre os projetores que a NASA criou. Como? Para fazer projeções falsas de Jesus e da igreja. Do arrebatamento. O mundo já está acontecendo, essas filmagens, essas imagens. São projetores que estão na órbita da Terra, que é justamente para... quando o anticristo entrar, isso vai ser para ajudar o anticristo a ter poder, a adquirir, que ele vai falar assim, eu faço isso acontecer, e através dessas projeções, eles vão fazer imagens ali, criar imagens de Deus, de anjos, e aí as pessoas vão ficar impressionadas. Até os que são de Deus vão crer naquilo ali. É por isso que a Bíblia fala que até os santos vão acreditar. Se for possível, enganaria até os escolhidos, ó. Né? É assim? Por isso que eles vão... É aonde, Antônio, que falou Heráclito? Enganaria até os escolhidos. E farão tais sinais, Sermão profético Mateus. e farão tais sinais, se for possível, enganariam até os escolhidos. Tá vendo? Você dá uma pesquisada. Rapaz, o negócio vai ser sério, viu? Já Para os escolhidos ser enganados, tem que ser muita. Se for possível. Então eles vão fazer sinais extraordinários com a intenção de enganar o quê? Os escolhidos.
Em Apocalipse fala: e não adoraram a besta aqueles cujo nome estavam escrito no livro da vida. Desde a fundação do mundo. Fala bem mundo. assim, e os que não adoraram, os nomes foram escritos no livro da vida. Não está assim, não, está falando, E não adoraram a besta, porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Então, os que não vão adorar, é os que são salvos. Os que são salvos não vão adorar. Muito forte, que nem Ezequiel 9. Matai jovens, velhos, crianças. Deu a ordem aos anjos para matar. E deu a ordem aos outros para quê? Para selar. Sela aqueles que choram pela causa da verdade. A uns você vai selar, guardar. E o outro você vai matar. Ele fala jovem, criança, velhos. Ninguém vai sobrar, irmão. Não foi selado. Vai morrer. Aí Ezequiel disse: Senhor, vamos matar todos. Ele gritou: mataram todos, porque grande será a mortandade para aqueles que não se dobraram ao verdadeiro evangelho. Porque é questão da verdade, irmão. Você acha que essas igrejas que pregam a prosperidade tá ensinando, tá preparando as pessoas para quê? O anticristo. O anticristo vai ser o governo perfeito. As pessoas prosperarem e ter os bens dessa terra. Então essas igrejas estão preparando o povo para quando o anticristo vier, eles vão aceitar como lugar. Porque estão acostumados a ouvir o quê? A mentira. Aí Deus falou o quê? E enviarei o engano, para que eles venham acreditar, porque não acreditaram na verdade. Então Deus vai enviar o quê? O engano. Você não quis a verdade, não? Não? Ei, você entrou numa igreja que pregou a verdade, que ensinou a verdade, você não quis, né? Tá bom, então eu vou te enviar um engano. Aí tá lá, crente do centro de macumba. Quem é um crente que vai para o centro de macumba? Depois de ser crente, vira macumbeiro. Depois de ser pastor, vira macumbeiro. Depois de ver a verdade, vai para a igreja universal. Eu não perdoe de falar o nome. Vai para a igreja Porta Larga, mas acostumou vendo a verdade sendo ensinada, irmãos. A doutrina de Cristo. Mas aí eles vão para o quê? Para a igreja Porta Larga. Agora eu posso fazer tudo, aqui não tem proibição disso e daquilo. Por quê? Não tem proibição porque Satanás é o Deus da mentira, que dá a falsa paz. Aí se cumpre aquela palavra, né? De procurar um mestre segundo as suas próprias concupiscências. Pronto. Procurar segundo os seus desejos. Segundo os seus desejos. Já tem igreja para tudo, irmão. Já tem igreja onde não é aceito um sexualismo. A questão não é aceito, é que não prega contra essa prática de pecado, porque todos são amados por Deus, nós amamos, mas não prega a eles que venham para aqui, porque aqui você é abraçado. Você pode ser o que você quiser, mas aqui dentro tem igreja. Tem até igreja do surfista, que lá na igreja é uma coisa do surfista. Daqui um dia vai ter igreja prostituta. Continue se prostituindo e venha para cá. Já tem? Já tem? A diz que abriu uma igreja, é pastora de uma igreja que é permitido tudo. Tudo? Já tem a igreja dos becos. Não, venha, você é cachaceiro, você é bebum, venha para cá. Essa aí também já tem. Continua, já tem? No vinho eles vão tomar vinho. Como é que é o nome? Não sei se é verdade, mas diz que testemunho de Jeová, isso deve que cai, né? Eu lembro, ainda não está atrasado, meu Deus. Já tem tudo isso aí. Tu sabia disso? Tu sabia não? Não, está atrasado. Tem muita coisa acontecendo hoje. Então, irmãos, que o povo perece por falta de conhecimento. Isso aí é buscar conhecimento. Então isso agrega na vida do crente. Ele tem que buscar. O que acontece? Se ele não conhece, se ele não sabe,
Não que ele vai saber de alguma coisa que está acontecendo hoje. Glória a Deus. Então, Amém. o crente tem que estar sempre atento a essas coisas, por quê? Porque como que você vai pregar contra isso aí? Se você está sabendo que tem pessoas ali que estão indo na igreja dessa, e você vai pregar para ela, ela vai te dar um samba e você não sabe nem o que você vai falar para ela, porque ela vai te dar uma lição, né? E você vai falar o que para ela? Por isso que Deus fala para nós só conhecimento, buscar nos O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, o bispo tem alguma coisa aí para fechar? Com chave de ouro aí, bispo? Falta 10 minutinhos, chamar as crianças para a gente estar encerrando. Então, esse é o estudo, irmãos. Jesus, ele não veio trazer a paz, embora ele seja o príncipe da paz. Ele veio trazer o quê? A espada. A espada, porque a espada... Quem não aceita a palavra dele vai achar ruim, vai dificultar ele. Mas quem somos nós, A espada, porque a espada vai dividir. a paz para nós. Vai dividir, vai cortar. A espada é para cortar mesmo o coração, é para cortar o engano, é para cortar a mentira. Ele está dizendo, quem disse que eu vim te dar um falso conforto? Não. Sim. Quando eu aceitei a Jesus, a minha família toda, os meus irmãos, meus amigos, eles eram bebidos, né? Estavam na minha casa, frequentavam. Eu falei, a partir de hoje eu não disse mais com álcool na minha boca, porque Deus me libertou. Aí minha própria família me perseguia. Aí um crente aí, ó, ixi, é o maior cachaceiro da região. E eu falava assim, rapaz, está repreendido toda a acusação. Por quê? O que acontece? Quando você aceita Jesus, não é lá fora não. É dentro. Porque lá fora quem você está nem com quem está lá fora. É verdade. Se você está preocupado é com quem está dentro da sua casa, quem está dentro da sua família. E aí esses aí que acusam, esses aí os que acusam. Estão junto com você, está fazendo com você as coisas que o mundo ao prazer do mundo. E quando você diz não, o inimigo ele vai lá e vai usar eles. É aí que você tem que decidir, que nem diz a Bíblia, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Não adianta, não queira agradar. E eles falavam assim, você não dou um mês. Não dou um mês. Não te dou um mês, você está de novo bebendo. Eu falei, você está repreendido em nome de Jesus. A irmã também foi perseguida, irmã? Esposa do irmão Adriano. Foi perseguida? Vai. Eu? Sim, quando aceitou Jesus? Sim. Aí, os amigos que iam na minha casa, lá vai a frentinha. Só que eu nem... Tá vendo? Pra mim, entrava do olho e saía... Todo mundo tem um testemunho. Mas A irmã Maria... Eu estou começando agora, eu estou sofrendo. Oi. Então a palavra não foi em vão, né, irmã Maria? Então a posse aí da... Mas agora eu já comecei a entender, comecei a perseguição dentro dos meus. dentro de E casa. a palavra de Deus não será odiado por amor do mundo. Pronto. Essa é a primeira perseguição da igreja, é a familiar. A Raniara... Me trouxe uma visão. Tá, rapidinho, já. Sim, O estudo de hoje me trouxe agora um esclarecimento, né? um esclarecimento. Muito bom para mim, porque agora eu sei por que eu estou sempre perseguido dentro da minha casa. Amém. Obrigado, Jesus. Preparar e já vou, né? Agora, aí você pega aquela palavra, importa obedecer a Deus do que aos homens, que é meus familiares. Eles querem que eu volte lá para o mundo, para as práticas do erro, não. Eu já estava voltando. Já estava voltando por causa disso? Aí, tá vendo, irmão? Deus, ele tem endereço da palavra dele, ele sabe a quem enviar a palavra. não volta vazia, Não mas volta. aquilo para quem foi enviado. É verdade. Ah, Maniara. Então, a perseguição da igreja é por causa do nome de Jesus, por causa do evangelho, por causa deste mundo e pelos próprios familiares. E depois pela igreja apóstata. A igreja que não vai aceitar, vai rejeitar Cristo e vai aceitar o anticristo. Aí você anotou aí, né? Amém. Isso aí. É bom. Glória a Deus. Mais alguma coisa? Alguém mais rodou alguma dúvida aí? Quer falar alguma coisa? Esclarecimento? Amém? Então vamos chamar as crianças para coisando. Vou passar para o bispo. Agora acabou a minha parte. Vou estar passando aqui para o nosso bispo tá fazendo aquilo que o Senhor tocou no coração dele aí. Está chamando a
Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.